E tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia. Estúdio CBN. Agora, 2h46, de volta para falar de economia. As exportações aqui de Campinas começaram a sentir já nesse segundo semestre os efeitos do tarifaço, que elevou aí as tarifas sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos. Teve um bom desempenho, né, a cidade de Campinas no acumulado do ano, uma alta aí de 15% em relação a 2024, só que as vendas externas desaceleraram aqui em Campinas em agosto e setembro, com uma queda aí de 6,5% no total e de 21% nas exportações aos Estados Unidos. Esses dados são do Comex Stat, que é uma base aí que disponibiliza esses valores de exportações e importações dos municípios. Na contramão de Campinas, que teve essa queda, está Piracicaba, que ao invés de ter redução, teve aumento aí das exportações de 35%, mesmo com o tarifaço. A gente conversa agora com o professor da Unicamp e também economista Luiz Eduardo Gaio, que nos ajuda a entender melhor esses números. Luiz, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Guariz. É sempre um prazer estar com vocês aqui falando, nesse caso aí, sobre exportações, né, nos Estados Unidos e o impacto que a gente está tendo do Trump, né, nessas políticas internacionais aqui na nossa região de Campinas, Tayla. E, professor, a Piracicaba, surpreendentemente, teve aí um aumento, né, de 35% nas exportações, mas Campinas sentiu mais esses efeitos aí do tarifaço no segundo semestre. Por que isso acontece especificamente aqui em Campinas? Bom, pensando primeiro em Campinas, né, os números já eram se esperar que a nossa região tivesse um certo impacto em relação a essas políticas do Trump, principalmente por fato dele ter feito tarifas na casa de 50% e em alguns produtos aliviado um pouco para 10%, né? Mas, assim, os números, de certa forma, olhando Campinas, né, como um todo, essas exportações, elas caíram quando a gente compara ali, ele entrou em vigor em agosto, então quando a gente compara agosto ainda estava entrando no ritmo do tarifaço, setembro talvez já teve impacto maior, então teve uma queda só para os Estados Unidos ali, como você mesmo disse, de 22%. E aí esse impacto na região de Campinas, se a gente olhar os números brutos, a gente vai perceber que só essas exportações que a gente caiu para os Estados Unidos repercutiu no andamento das exportações totais de Campinas. Então, no mês ali de setembro, teve uma queda mais suave em todas as exportações, a gente está falando de 6%, né? Reflexo dessa americana. Então, assim, desse impacto nas exportações americanas. Isso por causa do que já era esperado, né, na região de Campinas. Agora, como você mesmo disse, a região de Piracicaba, né, que foi aquela que surpreendeu positivamente, pode pensar assim, né, Thay? E aí a gente teve uma alta nos últimos períodos. Aí, assim, pensando como economista, o que a gente pode, talvez, interpretar? É o tipo de produto pelo qual Piracicaba trabalha e exporta, né? No caso de Campinas, a gente está falando de produtos agrícolas, farmacêuticos, peças, automotivos, que é uma linha muito maior. No caso de Piracicaba, que a exportação é mais do que o dobro da de Campinas, só por curiosidade, ali está muito concentrado na parte do agronegócio e a parte de fabricação de tratores. Tem uma grande empresa lá em Piracicaba. Então, a gente acredita que o fato de Piracicaba ou teve contratos de longo prazo e aí talvez não tenha impactado ainda, ou quem sabe, né, nesses cartel de produtos que o Trump aliviou, provavelmente deve ter ali alguns produtos que fazem parte ali da economia de Piracicaba, né, Thay? Lembrando, professor, que essa fábrica de tratores aí é norte-americana, né? Ela tem operação no Brasil, né? Mas a questão também de uma pergunta que eu queria fazer é se outros mercados se abriram com esse superfaturamento, entre aspas, né? Essa supertaxação dos Estados Unidos. As indústrias da região começaram a procurar outros países, outros mercados menos explorados? Justamente é nessa linha mesmo, viu, Guarizo?
o que acontece? Quando você sinaliza que a partir de um certo momento a gente vai cobrar mais para importar os seus produtos, automaticamente a região já procura uma concorrência, né? Onde que eu posso vender esses produtos? E um dos maiores consumidores do Brasil é a China, né? A China é um dos grandes players, parceiro comercial. Então a gente percebe que nessa região, principalmente ali, região aqui de Campinas, que tem muito forte na área automotiva e agronegócio, e também, no caso de Campinas, produtos farmacêuticos, explorou-se cada vez mais, está buscando parcerias para desovar essas produções que até então os Estados Unidos estão segurando ou, né, atrapalhando essa comercialização. Então o mercado vem crescendo justamente para outros países, justamente para favorecer e não prejudicar essas empresas, essas indústrias que a gente tem na região, Guarizo. Agora, professor, a gente teve essa queda aqui em Campinas das exportações a partir de agosto, né, quando começou o tarifaço, mas considerando aí o ano todo, né, o acumulado do ano, a gente teve um crescimento em Campinas das exportações. Isso mostra que a nossa economia, apesar de tudo, ela é forte e que ela pode conseguir se adaptar a essas tarifas? Pode. Se a gente perceber, a gente nota ali que, no geral, Tayla, a gente está, vamos pensar assim, comparado com 24, a gente está superavitário, né? Traduzindo, está melhor, né? E uma melhora mais de 100 milhões, né? A gente está falando o acumulado até setembro de 730 na região de 2024 e 840 em 2025. Então, teve uma melhora ali de 15%, 16%. Então, assim, não estamos ruins. O impacto aconteceu, foi relevante, principalmente na questão dos Estados Unidos. Mas, se a gente observar a participação dos Estados Unidos, né, nessas exportações, especificamente da cidade de Campinas, ela não é a maior, né? A gente fizemos um levantamento dos dados, ela está na casa dos 20%. Então, tem ali 78%, 70 e poucos por cento, que é para outros países. Então, de certa forma, caiu um pouco em setembro para os Estados Unidos, com reflexos dos Estados Unidos? Sim, caiu. Mas como a economia ela é diversificada, né? A gente conseguiu, nesse sentido, ter um colchão ali, né, uma segurança maior para não ter tanto impacto, igual a gente esperava quando teve o anúncio do Trump, né, Thay? Professor, outra situação que chama a atenção, o dólar chegou a passar de R$6 em alguns momentos, né? E ultimamente, até depois do encontro Lula e Trump lá na ONU, depois que os presidentes conversaram, o dólar vem gradativamente caindo, né? O mercado tem dado mais credibilidade para o real. Se o preço do dólar cai aqui é porque o real valorizou. Isso também teve, como é que a gente diz, influência nas exportações? Bom, assim, a questão do câmbio tem influência sim, viu, Guaris? E muita influência. Mas isso a gente tem que, só para a gente entender exatamente o que você falou. O mercado, ele subiu muito o dólar nos últimos anos, né? E aí, com essas especulações, com essas informações, sinalizações que o Trump vem dado nos últimos meses de tarifar o mundo todo, isso tem gerado ali uma certa insegurança por parte do mercado financeiro. Aí o dólar sobe bastante, né? Ele caiu recentemente, justamente quando o mercado percebeu que o Trump, talvez ali com o presidente do Brasil, possa ter uma negociação. Ele já mostrou que existe um certo alinhamento, que até então estava, né, uma questão muito politizada. Aí no discurso dele já mostrou que dessa forma tem um certo alinhamento. Isso gerou um bem-estar no mercado financeiro e o dólar caiu. Agora, respondendo a sua pergunta, Guarido, isso é importante para os ouvintes. Assim, o dólar, quando ele sobe, ele é favorável para quem exporta, viu? Então, quanto maior o dólar for, melhor é para o exportador, porque aí você vai vender lá fora e vai receber em dólar, não é que você troca aqui dentro, você troca num valor muito maior. Quando o dólar cai, ele é bom para quem importa, e aí os celulares internacionais, para quem compra iPhone, Samsung e demais, ficam mais baratos. Então, essa quedinha que possa ter no dólar se perpetuar por um longo prazo, olhando as exportações, não é tão benéfico para quem exporta, viu, Guariz? Exatamente por isso eu fiz a pergunta, né? Porque se ele oscila 5 centavos numa semana, $1 não é nada, mas a gente está falando de exportações em milhões de dólares, né? Ou seja, esse valor ele pode ter feito diferença para Campinas ter essa queda na balança? Pode sim, pode sim. Esse setembro aí,
pode ser, boa parte dele, um reflexozinho aí dessa questão do dólar, né? Eu acredito que sim, inclusive nos demais municípios da região. Mas, assim, se a gente olhar os números ali brutos, a gente vê que a queda dos Estados Unidos, e comparado o quanto que caiu somente as exportações para os Estados Unidos, e comparar quanto que efetivamente caiu em Campinas no mês de setembro, você vê que é muito próximo. Então, a meu ver, eu estou entendendo ali pelos números que a queda de todas as exportações de Campinas nesse mês de setembro foi basicamente reflexo, talvez, ali do tarifaço do Trump. Pode ter um pouquinho desse reflexo do câmbio? Eu acredito que sim, mas agora, se cair mais, talvez a gente consiga sentir um pouco mais nos próximos meses, viu, Guari? Agora, olhando justamente para esse futuro mais próximo, né, professor? É um cenário incerto ainda do que deve acontecer, né, nas negociações entre Brasil e Estados Unidos, mas como é que as cidades aqui do interior podem se proteger aí para o futuro dessas mudanças abruptas, né, de comércio internacional, quando a gente fala das tarifas? Claro que são perfis diferentes, né, de produtos exportados, quando a gente compara aí Campinas e Piracicaba, mas como que o mercado ele pode se preparar para mudanças como essas? Ou não tem como se preparar muito, hein, professor? O mercado ele tem que sempre que buscar diversificação, viu, Tyler? Eu acho que nesse caso, quando a gente concentra muito o mercado em um único cliente, vamos pensar o cliente como um país, né? A gente fica muito susceptível àquelas, né, mudanças que aquele país pode ter. Então, eu acho que agora foi uma lição que o Brasil teve, e o mundo todo, né, de forma geral, para aprender que é mais importante a gente sempre buscar uma diversificação. Sempre vende um pouco para os Estados Unidos, mas também vende um pouco para a Europa, para a China, para outros países, né, Austrália, enfim. De forma que, assim, quando um país tiver uma taxação, uma política muito específica, a gente consiga, de certa forma, não sentir tanto no bolso, inclusive das pessoas que dependem, dos trabalhadores que dependem desses recursos. Eu acredito que isso foi. Mas, por outro lado, olhando para o futuro, tá, eu vejo que assim, os desdobramentos, né, naquele momento da tarifaço de 50% foi assustador, né? Mas à medida que o governo foi negociando, as empresas foram negociando, e o Guariz mesmo falou, as próprias empresas norte-americanas, né, Guariz? Talvez deve ter entrado em jogo ali para tentar negociar com o governo, falar, poxa, eu estou sendo prejudicado lá no país, né? Aí o governo americano vem aliviando algumas sanções, vem querendo conversar, abrindo para o diálogo. Então, eu vejo que para os próximos meses, assim, eu acho que esses números vão voltar a subir, principalmente aqui na região de Campinas. O saldo está positivo, mas eu acho que pode ficar um pouquinho melhor aí, até fechar 2025, tá? A conferir, já agradecendo muito aqui a participação do Luiz Eduardo Gaio, economista, professor da Unicamp, também nos ajudando a entender, né, esses números das exportações aqui em Campinas, que teve queda a partir do tarifaço e esse aumento, né, de 35% em Piracicaba. Professor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui pra gente. Ótima tarde, bom trabalho por aí. Eu que agradeço, Tayla. Guarizo, desejo a todos aí uma excelente final de semana agora, com um pouquinho de frio pelo visto, mas desejo a todos muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Agora 2h59.